Graça e paz, amados. Estamos mais uma vez cultuando o nosso Deus. Isso é precioso para as nossas vidas e também alegra o coração do nosso Deus. Muito bom, amados, termos essa oportunidade de estarmos juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor, né? Seria melhor se nós estivéssemos juntos no tempo, né? Um na companhia do outro. Mas como isso não é possível, não é por isso que nós vamos deixar de cultuar o nosso Deus. Isso está no nosso coração, está no coração daquele que se entregou ao Senhor Jesus. O desejo do coração dos servos de Deus é cultuá-lo, é louvá-lo, é engrandecê-lo. As nossas vidas foram criadas para o louvor, para a glória do nosso Deus. E amados, nós já temos aí falado com Deus através da oração, já cantamos os cânticos de louvor ao nosso Deus. Nesse momento eu quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Palavra essa, amados, que está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Amós. Então, Amós, no capítulo 5, versos 14 e 15, apenas esses dois versículos, nós vamos meditar um pouquinho neles. Amós diz o seguinte: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Curve a sua cabeça mais uma vez em oração, amados. Vamos pensar em Deus, vamos pedir a Ele que nos ilumine com o seu Espírito agora. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e sem a orientação do Teu Espírito, Pai, não podemos compreendê-lo. Ajuda-nos, ó Pai. Tira as imperfeições humanas, ó Pai, o pecado das nossas vidas, para que a nossa mente esteja preparada, Senhor, para ouvir o Teu recado nessa noite. Nos ajuda, nos ensina, Pai. Nós pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, o profeta Amós, ele exerce as suas profecias vindas de Deus num período muito tranquilo de Israel. Era um período de paz, um período de prosperidade. Foram 40 anos que Israel viveu sem guerras, né? Estava num momento realmente muito tranquilo, né? Não faltava nada, né? E Amós vem nos reinados de Uzias, o rei Uzias quando reinou sobre Judá, e também no reinado de Jeroboão, quando reinou sobre Israel. E o trabalho desse profeta, amados, foi alertar ou exortar o povo de Deus para que continuasse obedecendo os mandamentos do Senhor. Então ele diz: cuidado, olha o que vocês estão fazendo. Esse tempo é de prosperidade, esse tempo de paz, mas se vocês não andarem nos caminhos do Senhor, se vocês não obedecerem o Senhor, né, o Senhor vai executar juízo sobre as suas vidas. Eu tirei apenas esses dois versículos, porque ele fala em buscar o bem e não buscar o mal. Com certeza isso estava acontecendo no povo de Israel. E como isso afeta as nossas vidas hoje, né? Nós não estamos vivendo tempos tão bons como estavam sendo em Israel, mas em todos os momentos, amados, nós precisamos buscar o bem nas nossas vidas, né? E também precisamos não buscar o mal, para que realmente a nossa vida seja uma vida agradável a Deus. Então eu quero tirar 4 lições, e as 4 lições estão em 4 palavras. 4 palavras que, talvez por coincidência, comecem com a letra P. Então a primeira palavra, amados, tirando lição para nós, a primeira palavra é preceito. Preceito, o que é preceito? Preceito é mandamento ou ensinamento. Esse é um preceito, preceitos de Deus.
mandamentos, aquilo que ele ordena, né? Aquilo que ele ensina. Então, isso são preceitos. Segunda palavrinha, começando com P, é proibição. Proibição é interdição ou impedimento, aquilo que Deus não deseja que nós façamos. Então, ele manda o profeta dizer uma proibição. Isso é proibido para você. Então, proibição, interdição, impedimento. A terceira palavrinha é propósito. Propósito é desejo, decisão, intento. Propósito é aquilo que você almeja, né? O propósito de Deus na sua vida, o que é que Deus quer da sua vida. Então esses são propósitos, aquilo para o qual nós caminhamos, o propósito da nossa vida. E em quarto lugar, a última palavrinha é promessa, né? Essa é muito melhor do que as outras, né? Mas promessa é compromisso de fazer, é juramento, quer dizer, aquilo que foi prometido da parte de Deus, o que ele prometeu, ele cumpriu e continua e vai cumprir tudo aquilo que ele disse. Mas a promessa também tem o nosso lado. Quando nós prometemos a Deus alguma coisa, né? Como é que está essa situação na nossa vida? Então, as 4 palavrinhas vão dar as lições para nós a respeito desses 2 versículos de Amós: preceito, proibição, propósito e promessa. Primeira palavrinha, então, é preceito, né? E ali, já no início do versículo 14, ele diz: buscai o bem. Aí está um preceito. O preceito, um mandamento do Senhor, para que você busque o bem, para que o seu povo busque o bem, para que os reis de Israel e Judá busquem o bem. Ele dá uma ordem, né? Mas no verso 15 ele complementa isso de maneira que ele dá uma maneira mais fácil de cumprir esse preceito. No verso 15 ele vai dizer assim: aborrecei o mal e amai o bem. Isso é interessante, amados, que quando você recebe um preceito, um mandamento do Senhor, às vezes e muitas vezes no Antigo Testamento foi entendido assim, né, que era simplesmente obedecer, né, pura e simplesmente, querendo ou não, né, obedecer. Isso fazia realmente a vontade de Deus. Mas, amados, quando ele coloca amai o bem aqui, era justamente isso que estava no coração de Deus. E para nós será muito mais fácil cumprir os preceitos de Deus se nós realmente o amarmos. Se amamos as leis do Senhor, com certeza vai ser mais fácil de cumpri-las. O amor tem que estar no coração. Aliás, o amor vai acima de todas as coisas. Quando Cristo vai falar a respeito da lei, a primeira coisa que ele coloca é justamente isso, o amor. E quando ele resume os 10 mandamentos da lei, ele já coloca essa palavrinha lá, né? Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Se a gente amar, não vai ter problema em cumprir o preceito. Nós precisamos amar, nós precisamos aprender a amar as coisas do Senhor, os preceitos do Senhor, né? E aí vai ficar muito mais fácil nós cumprirmos, né? Uma outra coisa interessante, só de passagem, no verso 15 ele diz, né, aborrecei o mal, amai o bem, e aí ele diz: estabelecei na porta o juízo. Naqueles tempos, amados, a porta era a porta da cidade, ou o juízo era estabelecido, ou o tribunal era estabelecido para julgar alguma coisa na porta da cidade. Isso tem duplo sentido aí, né? Por que na porta da cidade? Era justamente ali, né, que todos poderiam ver a justiça sendo feita. E quando se pratica a justiça, nós fazemos o bem. A justiça foi imposta ou é imposta e sempre visa o bem de todos. Mas é o bem de todos e não apenas de alguns. Muitas vezes a gente mistura essas coisas. Ora, o bem só é bem quando é bem para mim. Quando eu estou bem ou quando a coisa é favorável para mim, eu não olho para mais ninguém. Mas a questão aqui do bem não é essa. A questão é para com aqueles que também
desejam e precisam ser atingidos pelo bem. O bem é bem aos outros e não a nós mesmos apenas, né? 1 Coríntios 13, quando Paulo vai falar do amor, né? Ele diz assim: o amor não busca os seus interesses, né? Então, aqui é interessante a gente pensar nesse preceito do Senhor, né? O buscar o bem. Quando ele fala buscai o bem, nós devemos estar pensando não só no nosso bem. Não é esse o bem que o profeta está dizendo. Quando os problemas lá estavam surgindo, era problema de egoísmo. Quando ele fala buscar o bem, é o bem de todos. Se nós obedecermos os mandamentos de Deus, todos serão beneficiados. Não busca os seus interesses. O amor não busca. Assim como Amós nos aconselha a buscar o bem, Paulo também, em Romanos, ele vai dizer o seguinte, em Romanos 12, 9, ele vai dizer o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Essa palavra apegar aí, amados, tem o sentido de fixar, ou de colar, ou de cimentar, né? Quando ele fala de se apegar ao bem, é de cimentar alguma coisa que não saia da sua vida por nenhuma forma, mas que você esteja sempre pensando no bem. Então, o preceito aqui, amados, está aí no comecinho do verso 14. Buscai o bem, ordem do Senhor. E o bem não é só para você, o bem tem que ser para todos. A palavra de Deus vem para o seu povo, mas vem para o bem de todos. E nós precisamos buscar isso. Então, esses preceitos, quando o profeta usa isso lá, ele estava advertindo o povo quanto a não observar o bem. Em segundo lugar, amados, a palavrinha proibição. Então nós vemos aí, buscar o bem é preceito, né? E depois vem em seguida, e não o mal. Então nós vemos aí a proibição expressa de não buscar o mal. Então Deus está proibindo, né? Aquele que busca o bem, não busque o mal, né? E provavelmente isso estava acontecendo lá em Israel, né? Estava acontecendo. Essa expressão, amados, não buscar o mal, ela é negativa, tá? Ela começa com a palavrinha não, tá? Ela é negativa, mas também ela deve ser ativa, não só não buscar, né? Então, se eu só não buscar o mal, tá ótimo, né? Já tá bom demais, né? Eu tenho que me envolver com o bem, né? Mas eu não fazendo o mal, né? Então já está bom. Então, mas a palavra de Deus, ela vai mais fundo aqui, né? Quando no verso 15 ele também mostra isso, né? Quando diz no 14, buscai o bem e não o mal, no 15 ele vai dizer assim, aborrecei o mal e amai o bem. Lembra-se que não é só fazer o bem, mas é amar o bem, porque isso vai nos facilitar a gente cumprir o preceito. Agora ele diz, aborrecei o mal. Não é só não fazer o mal, mas é aborrecer o mal. O Salmo 97, 10 vai nessa mesma linha, dizendo o seguinte, vós que amais o Senhor, detestai o mal, odiai o mal. Tem muita gente que realmente faz o bem, né? Mas está sempre flertando com o mal, né? Está sempre alguma coisinha ali, olha, né? Mas isso aqui não tem tanto problema. Mas, amados, a palavra está dizendo que nós devemos detestar, nós devemos odiar o mal, nem passa pela nossa cabeça, e se nós pudermos, nós vamos exortar as pessoas, né? Dizendo que isso é para ser detestado. Estamos nesse mundo, amados, rodeados do mal. Isso é uma realidade. Esse mundo jaz no maligno. E aí Jesus, então, ele faz uma oração nesse sentido, amados. Olha o que Jesus pede para o seu Pai. Olha o que Jesus pede para Deus. João 17,15 diz, não peço
que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Amados, a coisa é tão perigosa, a coisa está tão nos rodeando de tal forma, amados, que Jesus tem que pedir para Deus para que Ele nos livre de todo o mal. Deus nos proibiu de buscar o mal, amados, mas Ele está nos guardando com o seu poder para que esse mal não nos atinja. Ele não nos deixa sozinhos. Mas é nossa obrigação, amados, não só não fazer o mal, mas detestar o mal. Nada que venha, não flerte com o mal. Aquilo que tem aparência do mal, tire da sua vida totalmente. Não fiquem nem de longe olhando. Na medida que nós amamos a Jesus e buscamos fazer o mal, haveremos de odiar o mal. Então, se nós buscamos fazer o bem, se nós amamos o Senhor Jesus e amamos fazer o bem, com certeza isso tem que gerar ódio, detestarmos realmente o mal na nossa vida. Terceira palavrinha para nós tirarmos desse texto é propósito. Então nós vimos preceito, mandamento do Senhor, proibição do Senhor e propósito. Ele diz: buscai o bem e não o mal. E aí vem o propósito: para que vivais. Para que vivais. Esse é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus em nos dar uma ordem de amar o bem e detestar o mal? O propósito de Deus é para que nós vivamos. O desejo de Deus é que o homem viva eternamente. Profeta Ezequiel, capítulo 18, versos 31 e 32. Olha só o que o profeta diz: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Convertei-vos e vivei. O propósito de Deus para a nossa vida, amados, é que nós vivamos. E para isso precisa haver um renovo na nossa vida. Nós precisamos buscar amar o bem nas nossas vidas e odiar o mal. Essa transformação vai trazer vida para as nossas vidas. Em Cristo Jesus nós temos o exemplo máximo, amados. O exemplo máximo de realmente quem buscou o bem, detestou o mal. E veio para nos dar vida. João 10:10 vai dizer isso, Jesus dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o mal. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É em Jesus, amados, que nós vamos ter vida eterna. O propósito de Deus mandar o seu Filho foi para que nós tivéssemos vida eterna. O propósito de Deus não é apenas um propósito geral, em massa. Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um que Ele chama. Não se engane, você não foi chamado para ser mais um apenas. Deus tem propósito na sua vida, meu irmão, se você realmente foi chamado. O propósito nesse caso é particular também. Não é para que a multidão viva, mas é para que você viva em Cristo Jesus. Por isso devemos perguntar sempre: qual o propósito de Deus para a minha vida? É no cumprimento dos propósitos. Deus tem propósito e Ele quer cumprir. Ele já disse aqui: eu quero que vocês vivam e não morram. Cristo vai dizer lá em João 11, Ele vai dizer assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o propósito de Deus. Mas qual é o nosso propósito? Será que nós sabemos o que propósito particular Deus tem para a nossa vida?
Para que é que eu estou aqui? Para que é que você está aí? Você sabe. Se descobrirmos isso, amados, fica muito mais fácil colaborar com o plano de Deus na salvação desse mundo, levando o Evangelho. É isso que Ele quer da sua vida. E não para aí, amados, para que possamos desenvolver fielmente essa vida que Ele nos dá, temos a nosso favor, então, a quarta palavrinha iniciada com P, que é promessa. Oh, amados, Deus tem promessas. E Ele diz lá no finalzinho, Amós advertindo o seu povo, perdão, Ele vai dizer lá no final, Ele diz assim: talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. O Deus dos exércitos estará convosco. O Senhor Jesus também fez essa promessa semelhante, Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, e nós sabemos que Ele vai cumprir. Se nós formos obedientes, né? Se nós olharmos para os preceitos do Senhor, para as proibições, aquilo que o Senhor tem proibido na nossa vida, para os propósitos para os quais nós fomos criados, o povo de Israel esqueceu qual era o seu propósito, abandonou o Senhor e sofreu as consequências. Amados, e finalmente Deus nos dá a promessa de que Ele está conosco todos os dias, promessa de que se nós formos fiéis, Ele é fiel. Que nós possamos nos apropriar, então, amados, dos preceitos do Senhor. Amar, fazer o bem, porque essa é uma ordem, isso que Ele quer das nossas vidas. Nós estamos aqui para um propósito maior, propósito de viver para Deus, viver para o bem e não para o mal. Nós também temos a proibição, não olhe para o mal, não flerte com o mal, tire o mal da sua vida, esteja cada vez mais distante do mal. Nós nascemos em pecado, amados, esse é o trabalhar de Deus na nossa vida, é nos tirar desse mundo envolto no mal, para cada dia mais estarmos voltados para o bem nas nossas vidas, na vida do próximo também. Também, amados, o propósito de Deus para a nossa vida, né? Temos que desenvolver esse propósito. Né? O propósito de Deus é para que nós vivamos, obedecendo e olhando aquilo que Ele proíbe nas nossas vidas. Ele quer que nós vivamos, é para nós vivermos. Os preceitos do Senhor são para que nós vivamos, né? Então devemos também desenvolver os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Isso você precisa, amados, buscar em Deus, para que Ele mostre realmente o que Ele quer da sua vida, e que assim você possa estar na presença dEle, contribuindo com o seu plano, né? Fazendo a vontade de Deus na sua vida também. E também, amados, em último, se apropriar das promessas de Deus. Amados, promessa de vida, promessa de que Ele estará conosco, nos acompanhando. Nós só vamos conseguir amar o bem e detestar o mal se for através de Cristo Jesus, se for pela intervenção do Espírito Santo que habita em nós. Ele está aí para nos ajudar. Tudo nos foi dado, todos os aparatos, tudo aquilo que nós precisamos para amar o bem e detestar o mal. Que Deus assim, amados, nos ajude, que nós possamos estar na presença do Senhor íntegros, que possamos estar cumprindo todos os seus propósitos na nossa vida, e que assim possamos viver, amados, alegrando o coração do nosso Deus. Assim como Amós advertiu o povo, que você também abra os seus ouvidos e a sua mente para as advertências. Cuidado! Tudo nesse mundo tem consequências. E se nós formos contra a vontade de Deus, nós receberemos essas consequências. Mas se nós
formos fiéis, então nós receberemos das promessas que o Senhor tem para nós. Que Deus nos abençoe, amados. Tenha uma boa noite. Terminei louvando ao Senhor, cantando a Ele. Eu quero antes orar com os irmãos, impetrando a bênção, mas louve ao Senhor mais uma vez no final, aí no seu roteiro do culto. Louve ao Senhor mais uma vez, né? Agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por tudo aquilo que Ele é, e principalmente para que você se dedique mais, né? E obedeça ao Senhor, e que as promessas dele sejam realmente efetivas na sua vida. Vamos orar. Curve a sua cabeça, junto com a sua família aí, se você estiver com ela. E vamos orar ao Senhor. Pai bendito, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pela Tua palavra que nos exorta, Pai, a caminharmos com Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, com Teu Espírito Santo. Enche-nos, Pai, para que nós possamos detestar o mal na nossa vida e que possamos amar o bem, Deus. Que possamos olhar isso, Senhor, como aquilo que agrada o Teu coração e buscarmos viver, Senhor, para Ti. Obrigado pelos irmãos, ó Pai. Estende a Tua bênção a cada família reunida, Senhor, nessa noite, a cada irmão que recebeu essa mensagem. Pai, que o Teu Espírito esteja, Senhor, aplicando essa Tua palavra a esses corações, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.